boa noite. É um prazer estar aqui com você e hoje eu vou falar sobre 5 passos. 5 passos que a gente precisa assumir diante da vida para fazer a diferença nas nossas relações. E eu, se fosse você, ficaria até o final, porque eu tenho certeza que vai ser bem legal. Bem-vinda, Erineia, bem-vinda. Hoje você foi a primeira. Muito bem-vinda. Prazer, Paula. Bom te ver, Paula. Como tá aí seu pai? Fala aí pra mim. Vamos aproveitar enquanto as pessoas não chegam. E eu vou aproveitando aqui, vou chamando algumas pessoas. Eu vou falar sobre alguns passos. Semana passada estava eu e o Lecu, que eu falei que eu não vou falar nada das perguntas, porque vocês perguntam enquanto estão no particular e depois aqui ninguém pergunta. Aí fica 10 vezes a mesma pergunta, 10 vezes a mesma resposta. Então hoje é o momento de fazer perguntas e eu vou trazer algumas dicas do que a gente precisa, como a gente precisa atuar ou mudar para fazer a diferença. Está internado no UPA esperando vaga em hospital. Vamos confiar que vai acontecer o que for melhor, né, Paulo? Porque tem determinadas coisas que não dá pra gente mudar a condição. Só fecha os olhos, Paula. Vamos aproveitar aí que somos em poucas. Fecha os olhos. Imagina aí o seu pai onde ele tá. Imagina a cama ao redor dele, uma bolha mesmo. Uma bolha verde de proteção, de saúde. E essa bolha, ela vai trazendo para ele a consciência, primeiro do que ele está fazendo ali, dos sintomas que ele apresenta, quais são os aprendizados, e vai fazendo com que toda a equipe médica olhe para ele como um case diferente, que precisa ser respeitado pela idade, pela condição e por tudo que envolve a gravidade do que ele está sentindo. A gente vai deixando essa luz verde vibrando na frequência da saúde, do equilíbrio, do amor, da harmonia, da saúde e da cura, principalmente, para que ele, da UPA até o hospital em que ele vai ser atendido, durante todo esse percurso ele não perca em nenhum momento a fé de que só está acontecendo isso porque ainda não chegou o momento dele fazer a cirurgia. E para você, para sua mãe, para o teu sistema, a gente pede que traga equilíbrio, que para cada um de vocês aconteça só o que for melhor. Vão abrindo os olhos. Bem-vinda, Pati, Júlia. Bom te ver, Ju. Hoje nós vamos falar sobre masculino e feminino, quais são os passos, como é que a gente faz para modificar as nossas relações, para como é que a gente faz para lembrar de que os nossos parceiros ou parceiras estamos juntos. Como é que a gente faz para lembrar de que essa parceria foi algo estabelecido e que a gente tem um caminho aí para seguir para que essas relações possam verdadeiramente serem efetivas e de uma forma ou de outra, para que a gente não sinta o peso, né? Porque quando a gente começa a arrastar uma relação, gente, ninguém merece. Aí fica quase uma mala sem alça, né? E aí começa a ficar bem difícil da gente conseguir sobreviver diante de uma situação arrastada, que hoje eu engulo, amanhã eu engulo, depois da manhã eu engulo, aí chega um momento em que um fala, ó, chega, não tô aguentando mais, não dou conta, não quero mais isso pra minha vida, e aí o outro fica, como assim? Eu não era isso que eu esperava mais, enfim. Então, para que a gente consiga olhar para essas relações neste momento, vamos olhar o que é nosso, para que no lugar de maturidade a gente consiga olhar para o outro, deixar o outro com a maturidade que é dele, sem criar expectativas. No lugar de adulta, eu, no lugar de adulto, o outro ou a outra, a gente pode viver uma história renovada. Bem-vinda, Idalva, você tá bem? Tudo bem por aí? Vamos esperar aí uns 2 minutinhos. Como vocês estão?
Dúvidas com relação à live da semana passada? Para quem assistiu, eu estava com o Lecook, que é o parceiro, em que nós estaremos 10, 11, 12 de novembro, aqui em Jundiaí, fazendo a vivência do masculino e feminino. Júlia, vem, acho que vale a pena. E durante esses 3 dias, eu garanto que é divisor de águas, mas vem com teu parceiro. Porque muitas vezes a gente fala, eu vou, só que o parceiro ficou em casa. A gente aprende muitas coisas, muda muito, e quando chega em casa você olha e fala, e agora, o que eu faço com isso aqui? Se eu mudei, o outro continua patinando e patinando. E quando vai o casal tem a oportunidade de dar passos diferentes. É divisor de águas. Que bom que tá tudo bem aí, Dalva. Dúvidas com relação à semana passada? Quem estava na live? Como foi para vocês? Ficou dúvida? Insight? Essa pessoa não adianta, tem que pôr óculos. Vou falar com ele. Tô há 2 anos querendo ir. Então fale, porque vai ser bem legal. 10, 11, 12. Depois você me manda um oi que eu te mando tudo. Quem sabe a gente convence ele. Porque foi bem bacana. Renata, tudo bem aí? Mais uns 2 minutinhos, pessoal, só pra gente começando. Dúvidas da semana passada? Aqui ninguém quer fazer pergunta, né? Mas no meu particular vocês fazem. Eu tô bem, que bom. Bom te ver por aqui. Alguma pergunta? Alguma dúvida com relação a masculino e feminino, com relação às sombras do feminino e masculino? Dúvidas? Nenhuma dúvida, é isso? Então vamos começando e eu vou trazer aí alguns passos. Na verdade eu vou trazer 5 passos. Beijão para você também. 5 passos de coisas que nós precisamos aprender a olhar, a ressignificar, a transformar, a transmutar, não importa o nome que a gente dê, mas quando nós nos propusemos a olhar para isso, nós conseguimos fazer a diferença na nossa vida, na nossa história e nas nossas relações. Pode falar um pouquinho das sombras do masculino? Posso. Então, existem 3 sombras de quem tem, e é bem interessante, né? Porque, para quem assistiu a live a semana passada, o Lecook, ele tem um olhar, o público dele é um público diferente da maioria das pessoas que me seguem, que estão muito acostumados e acostumadas a ouvir eu falar das sombras do feminino e do masculino, bem sem nenhum constrangimento e sem achar que tá tudo certo, né? Pra mim tá tudo certo. E é bem interessante o quanto ele tem cuidado com as palavras quando ele atrai um outro público, porque foi isso, para quem estava na live a semana passada, quantos homens diferentes, e eu espero que pelo menos daqueles, uns 2 ou 3 estejam na vivência do masculino e feminino, porque é divisor de águas, tanto para a vivência, quando nós temos essa polaridade masculina, quanto para o feminino. É muito legal e para eles também é divisor de águas. E aí, o que acaba acontecendo? As 3 sombras, e que a gente... Por que é sombra, Eunice? Porque a gente não costuma falar. A sombra é aquilo que a gente faz questão de colocar debaixo do tapete para que ninguém perceba que aquilo tá ali, que aquilo tá me incomodando, para que ninguém saiba que eu também tenho aquilo. Então eu não vou mostrar para você que eu morro de inveja daquele teu vestido, que eu morro de raiva quando você tem as coisas e eu não tenho, porque isso não é socialmente, politicamente aceito. Mas aqui dentro, eu comigo, eu sei que eu sinto raiva, eu sei que eu sinto dor, eu sei o que eu sinto, e por saber o que eu sinto, e eu não quero que você perceba, eu vou fazer o possível para você imaginar que eu sou pura luz.
todos esses aspectos que demandam muita energia para que você não perceba, estão na sombra. E esse lugar de sombra é um lugar que acolhe as nossas maiores forças. Então, quais são as sombras da energia masculina que a Paula perguntou? 3. Assim como são do masculino, também são do feminino. As 3 sombras do masculino são o cafajeste. Sabe aquele, vamos pensar, um homem com um jeito meio Dom Juan, mas que as mulheres olham e falam, eu quero esse homem. Que é o homem que ele tem uma boa lábia. Boa noite, Josi, Vini, boa noite, Regina, bom te ver por aqui. Maitê, bem-vinda. E quando a gente olha para este homem, eu não quero um cafajeste na minha vida, mas ele tem uma piada mais sagaz, ele tem um jeito brincalhão, ele tem uma forma de lidar com a vida que é mais escorregadio, não fica tudo no ferro e fogo, tudo, não é o chato. Então, na polaridade, é o cafa, que é aquele que é o garanhão de todo mundo, é aquele que é o que se acha, e esse que se acha a gente não quer, mas é aquele que sabe, mas o grande desafio é ser só com essa mulher. É isso que a gente busca, é isso que a gente acaba se encantando na relação pelo outro. A segunda sombra do masculino é a energia do estuprador. Eunice, quer dizer que é algo que nós, enquanto mulheres, a gente busca? Não. Necessariamente, embora eu já ouvi isso, gente. Eu já ouvi uma pessoa dizendo, Eunice, o meu sonho de consumo era ser estuprado. Eu penso, Jesus, ainda bem que ela chegou a tempo. Mas isso era um fetiche? Não, a pessoa já tinha vivido tanta situação de abuso na infância que ela queria reviver aquilo, que para ir ali existia emoção, ali existia intensidade, ali existia... Era patológico? Era, mas era o que ela conhecia. Enquanto sombra, nós não queremos olhar para aquele homem e saber que a gente corre o risco de ser estuprada, de ser abusada, de ser violentada. Mas a gente quer o saudável disso. Qual é o saudável disso? A energia da boa pegada. É você olhar para aquela pessoa, saber que ela está ali e que a boa pegada, na hora que vocês estiverem juntos, vai funcionar. Não quer dizer que eu preciso ter o meu corpo violado, as minhas vontades violadas. Muito pelo contrário. A gente busca hoje cada vez mais ser respeitado o meu corpo, as minhas regras e a forma que eu aceito ser vista diante de tudo que eu quero que o meu parceiro ou parceira também respeite isso. Mas dentro da energia, da polaridade do masculino, a sombra do estuprador é algo que os homens escondem. É mais fácil você dizer para ele que ele é um cafajeste, ele vai se sentir o cara, do que você dizer para ele que ele é o estuprador. Tão é grave isso no meio masculino que se um homem é preso e dentro da delegacia as pessoas sabem que ele é pedófilo ou que ele é um estuprador, ele tá ferrado. Então, ou ele vai para uma solitária, ou ele tem o preço de ser abusado por todos, ou ele paga um preço muito alto por aquilo. A última sombra, bem-vinda Elô, bem-vinda Jenny, Vera, bom te ver por aqui, mulher. A última sombra é do matador pro masculino. Quer dizer que a gente precisa um homem que seja um matador? Não. Mas eu preciso ter certeza que na hora que aparecer um bandido e dizer você e ela fica, ele vai dizer não, ela fica, ela vai e eu fico. E aí a gente tem um parceiro, e acho que algumas de vocês conhecem um parceiro que eu tinha de vivência. Por muito tempo ele foi cliente e ele fez umas 2 vivências
comigo lá atrás, conduzindo os homens, e ele falava, uma vez ele estava na porta da casa da namorada, os dois de carro, e aí vieram dois caras, cercaram o carro e falaram, ela fica, você desce. Ele falou, não, ela desce e eu fico. E aí, não, ou você me mata, ou ela desce e eu fico. Enfim, não teve acordo e foi isso que eles fizeram. Ela desceu, porque não teve jeito, eles viram que ele não ia sair do carro, eles fizeram ela descer, ela foi embora e ele acabou ficando, enfim, tá vivo, graças a Deus, mas naquele momento, a atitude dela traz para estes homens, aliás, a atitude dele traz para estes homens a certeza, vocês não estão lidando com um moleque. Vocês estão falando com um homem que respeita essa energia feminina que está do meu lado. Agora vocês imaginem se vocês estão com um homem e se entra uma barata e você sobe no sofá, o cara sobe junto. Dá para confiar que você pode correr o risco e que a pessoa não vai te deixar sozinha? Não. Então, não é a energia do matador, do assassino que você quer do teu lado, mas é essa energia desse parceiro, da boa pegada, da certeza de que você não está sozinha, de que você não vai ficar sozinha no momento de necessidade. E aí, se preciso, eu mato para que você e ela, ou para que você e os filhos sobrevivam. Então, estas são as polaridades das três sombras do masculino. As do feminino vocês já sabem, hoje a submissa ou a santa, e hoje você chama uma mulher de prostituta, que é a segunda polaridade. Você chama ela de prostituta, mas você não chama ela de submissa, porque hoje é a maior ofensa para muitas mulheres. Só que é o que eu digo, a submissão, quando nós estamos diante de uma relação em que verdadeiramente há uma entrega, é a abertura do nosso corpo, é a abertura do nosso cardíaco, porque o feminino fecha as pernas quando o cardíaco está fechado, diferente dos homens. Então, enquanto energia feminina polarizada nesse lugar, nós conseguimos abrir o cardíaco e nos entregamos, nos submetemos para que este homem plante aqui no nosso ventre uma sementinha. E se existe um ato de submissão maior, eu desconheço, gente. Verdadeiramente eu desconheço. A grande questão é que nós olhamos para essa sombra que remete a essa sombra que vem de mãe, de avó, bisavó, tataravó, vem dessas mulheres. E aí, pelo medo de não ser igual a minha mãe, igual a minha avó, submissa igual ela, que lavava o sapato, levava a comida na boca, punha toda a roupa dele ali do ladinho, enfim, que fazia determinadas coisas que a gente acha que era demais, a gente vai para o outro lado, ó, cada um que se vire, eu não quero saber de nada, eu não vou fazer nada. Que também é um outro lado da patologia. Existe a prostituta, e aí muitas vezes você olha para uma menina, você olha para alguém e você fala, ela é 3 pontinhos, e julga os comportamentos dela como se ela fosse uma mulher vulgar. Toda vez que eu olho para essa mulher e eu julgo ela como sendo uma prostituta ou uma pessoa sem valor, ou eu desqualifico ela enquanto energia feminina, eu desonro também essa mesma força que existe dentro de mim. E aí, pelo medo do julgamento, eu escondo, eu abafo para que as pessoas fora não percebam que eu também tenho o mesmo desejo dela, a mesma vontade de usar mini saia, a mesma vontade, enfim, de fazer o que essa mulher faz. Só que ela tem coragem e eu não tenho. E aí, muitas vezes, o que acaba acontecendo é que esta mulher que está lá fora, sendo alvo do meu julgamento, ela usa a energia dela e também usa a minha. O que é muito comum nas relações entre mães e filhas jovens, quando essa mulher decide. E ficou viúva, se separou há muitos anos, decidiu, eu não vou ter ninguém mais na minha vida, o que é muito comum. Muitas vezes as filhas, essas mulheres vêm reclamando que as filhas estão
são as doadoras universais e elas vêm com um desconforto muito grande. Quando a gente olha pela constelação, a sombra da energia sexual que não é usada pela mãe é quase como se fosse um quantum de energia que fica aqui, energia não usada, alguém que usa, vai lá, passa e pega, ó, já que você não quer usar, aproveita e uso para mim e eu uso também para você. Então, se cada um usa a sua energia sexual, ela pode ser usada da melhor forma. E a última também é a energia da matadora, mas no nível de dizer, vai ser do meu jeito, vai ser como eu quero, de acordo com as minhas regras. É diferente do matar para sobrevivência, mas no lugar do feminino é colocar as regras e se impor enquanto, ó, se não fizer a coisa direito, eu, 3 pontinhos. E que esse homem se empenha para que essa mulher continue ali no comando, porque aí acaba sendo um jogo de sedução. Porém, também é uma força que nós, enquanto mulheres, precisamos ter esse apoderamento. Eu preciso me apoderar de que eu também consigo fazer isso, de que eu também tenho essa força, porque enquanto eu for aquela que eu não sei de nada, eu tô aprendendo tudo, eu preciso de alguém para me ensinar, esquece, a gente vai para a sombra e aí as pessoas estão usando a nossa força. Espero ter respondido, Paula, sobre as sombras, e hoje eu vou falar. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma outra pergunta com relação à semana passada? Tudo bem, Marisol? Bom, se tiver alguma pergunta, façam aí, porque eu estou de óculos para poder enxergar. Então vamos entender aí quais são os passos que precisam ser dados para que a gente consiga viver uma relação harmoniosa, uma relação num nível mais saudável. Perfeito. Então, o primeiro passo, e aí eu falo, gente, não tem como. Não tem como eu encontrar um parceiro, e aí é a primeira lição de casa. Não tem como. Tudo bem, Marisol? Bom te ver por aqui. Não tem como eu olhar para um parceiro, para uma parceira e ter expectativas de que eles sejam e que me façam e que me deem, que me cuidem, e que eu olho e eu tenho certeza de que essa pessoa é o homem da minha vida ou é a mulher da minha vida, se eu não conseguir tomar o meu pai e a minha mãe do jeito que eles são. Ó, Camila, você chegou num bom horário, bem em cima. Enquanto eu não consigo tomar o meu pai, tomar a minha mãe do jeito que eles são, eu vou continuar criando expectativas de que qualquer pessoa seja um pai melhor do que o meu, uma mãe melhor do que a minha, e eu vou me submeter a relacionamentos extremamente desastrosos. Eu vou fechar os olhos, eu vou fingir que eu não tô vendo a quantidade de abusos que eu passo no dia a dia, a quantidade de vezes. Boa noite, já vi que chegou bem na hora certa, chegou. A Camila trouxe uma das vezes aí que eu tava falando desse tema, um feedback de que ela, enfim, de que ela tava passando por uma questão com o pai dela, e aí eu falei pra ela, ó, eu se fosse você ia atrás do seu. E aí ela trouxe na semana seguinte que ela tinha ido, o quanto tinha sido benéfico pra ela e enfim, pra relação dela e da vida, né? Enfim, voltando. Quando a gente consegue olhar para esse pai e para essa mãe sem criar expectativas de que eles pudessem ser diferente do que eles foram, é como se a gente olhasse aqui e disséssemos, dava para ter sido diferente? Dava para ter me criado? Dava para ter ficado com a minha mãe? Dava para não ter batido nela? Dava para não ter me batido tanto? Dava para ter me tratado diferente do que você tratava os meus irmãos? Dava para ter me tratado igual ao que você fazia com a filha da vizinha? Dava? Não, gente, não dava. Sabe por que não dava? Eu falo que se a vida é uma escola,
primeira sala de aula é a nossa família, ou seja, esta mãe, este pai, do jeito que eles são, do jeito que eles puderam ser. Toda essa fonte de energia que chega até mim vem através desses dois, do jeito que eles são. Então, dá pra gente fazer nós não vivemos só na Globo, a gente vai, assiste Túnel do Tempo, que volta, o passado, quantas vezes vocês quiserem. Na vida real, isso não dá para acontecer. Não dá pra gente voltar à nossa história e reconstruir aquela história desejando: ah, o João não vai ser mais meu pai, vai ser o Pedro. Ah, a Maria não vai ser mais a minha mãe, vai ser a Joana. Não, não dá, gente. A gente fez um combinado lá em cima em que nós dissemos: sim, este homem vai ser o meu pai, eu aceito. Nós ouvimos essa mulher dizer: sim, eu aceito esta menina para ser a minha filha. E nós dissemos: ah, então tá bom. Se você me aceita como mãe, você me aceita como pai, eu também aceito ser filha de vocês. Existe um acordo, quer vocês gostem, quer não, a gente fez isso. Então, tudo o que a gente viveu de bom, de difícil com eles, seja em todos os níveis, todo o caminho, em todos os lugares, em todos os âmbitos, incluindo o nível sexual, existe algo que é quase como se existisse um combinado. A partir disso, a minha vida vai se construir num outro nível, num outro patamar, numa nova versão. Se você fosse filho do João, da Maria ou do Pedro, você seria quem você é hoje? Não sei. Seria melhor? Não sei. Seria pior? Não sei, nem você. Essa é a grande questão. A gente cria expectativas de que se eu fosse filha de qualquer outra pessoa, eu não seria quem eu sou e eu seria sempre melhor. Mentira, não quer dizer que isso seja realmente verdade. Muitas vezes você seria sim diferente, não quer dizer nem melhor nem pior, mas diferente, diferença é só diferença, não é defeito. Então o grande desafio é: deixe os seus pais em paz, porque enquanto nós não olhamos para os nossos pais e falamos: não era bem isso, não era bem do jeito que eu gostaria que tivesse sido, não era bem assim que eu acho que poderia ter sido melhor, mas foi assim. Obrigada, mãe, pela vida, obrigada, meu pai, pela vida, e eu vou construir a minha história a partir da história que vocês construíram para mim durante toda a minha infância. O Sócrates, ele tinha uma frase que ele dizia: não importa o que fizeram com você, importa o que você fez com o que fizeram de você. E esse olhar para este lugar de importa o que fizeram a partir de mim e o que eu vou fazer com tudo que fizeram comigo, vai fazer toda a diferença na sua vida, vai fazer toda a diferença na sua história. Bem-vindo, Antônio, Ricardo, bem-vindos. E quando a gente olha para esse lugar e a gente diz somente obrigada, mãe, pela vida, obrigada, meu pai, pela vida, a gente consegue olhar para os parceiros, olhar para as parceiras, olhar para alguém, e aí a gente vai para um outro lugar que é: eu não crio mais expectativas de que alguém cumpra o papel de ser um pai ou uma mãe melhor do que a minha foi. Enquanto eu continuo olhando aqui para esses dois e acreditando que eles podem sim fazer mais, me dar mais, e eu tenho 20, 30, 40, 50, 60 anos, eu continuo dentro desse lugar de passar com a panelinha, com o chapéu, na relação com o outro e falar: por favor, me dá um pouquinho de carinho, por favor, você pode me dar um pouquinho do seu tempo, por favor, você pode me dar um pouquinho da sua atenção. Nós nos tornamos pedintes nessas relações, e toda vez que nós nos tornamos pedintes nessas relações é porque existe um não aqui, um não à vida que chegou até nós,
um não à vida que chegou até os nossos pais, porque eles só nos dão o que eles receberam. Todo o resto é gorjeta. Se você existe até hoje como pessoa adulta, é porque você teve quem trocasse sua bunda, quem desse remédio quando você ficou ruim, é porque você teve quem desse comida para você, quem te levou para a escola, quem te levou ao médico. Se a pessoa não fez mais nada além desse básico, e se você está aqui hoje, e a maioria das pessoas que estão aqui eu conheço, a maioria tem mais de 30. Não, tem algumas pessoas que eu não conheço aqui não, mas a maioria das pessoas que me seguem tem acima de 20. Ou seja, se a gente chegou na idade que nós temos hoje, é sinal que os nossos pais já fizeram o que eles podiam ter feito. Deram a vida e nós podemos fazer uma escolha de seguir a nossa história sem cobrar mais nada. Deixando eles em paz, seguindo a nossa vida em paz, construindo um novo caminho. Bem-vinda, Val. Prazer estar com você aqui hoje. Toda vez que a gente diz sim para os nossos pais, a gente vai para a segunda lição, que é deixe os seus pais em paz. O que quer dizer isso? Muitas vezes nós estamos numa relação, só que nós temos um modelo do que é ser um pai e uma mãe, porque é o modelo de pai e mãe que eu vivi aqui na minha relação, que eu cresci vendo meu pai traindo a minha mãe, eu vi a minha mãe chorando por causa do meu pai, eu cresci vendo isso. Então, quando eu estou nesse lugar de eu cresci vendo isso, eu me acostumei. Então, eu olho para um homem e eu já vejo lá um flash. Traidor, 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 traidor. Porque esse é o modelo que eu vi aqui atrás. Este é o modelo que muitas vezes eu vi o meu avô. Este é o modelo que muitas vezes eu soube que os homens desta família seguiram o mesmo script. Então, toda vez que eu vou olhar para estes homens que vêm aqui na frente, eu vou acreditar que estes homens são homens confiáveis? Não. Eu vou ter certeza que é mais um a fazer igual o que eu vivi aqui na relação entre meu pai e a minha mãe. Então, como é que eu posso entrar numa relação por inteira, construir uma relação saudável, se eu olho para este parceiro que eu acabei de conhecer, para esta parceira que eu acabei de conhecer, e eu olho para ele ou para ela e eu falo, mais uma traidora, mais um traidor, mais uma sacana, mais uma que quer me explorar, mais um que quer me roubar, mais um que é o modelo aqui. O grande desafio talvez seja esse. Deixe os seus pais viverem isso que é deles. Eu acho que eu já falei aqui para vocês, e eu falo isso há muitos anos atrás. Meu pai não era santo, né? Assim, enfim. E eu vi ele com uma pessoa. E eu lembro que eu devia ter na época, sei lá, uns 13, 14 anos. Aí eu fico pensando, ainda bem que não existia constelação. E eu lembro que eu comecei a trabalhar quando eu tinha 11 anos, porque eu falava, era só ele trabalhando. Então eu tinha certeza que eu tinha que sair para trabalhar para começar a cuidar da minha vida. Então, quando eu vi o meu pai descendo as escadarias ali da Avenida Paulista, ali perto do... a gente tem a FGV de um lado e a gente tem o Trianon do outro. Então tinha, acho que até tinha um chafariz, então tinha uma descida que saía da época do Banco Mercantil. Olha, a pessoa é bem antiga, né? E ele trabalhava lá e ele veio vindo de mãos dadas com uma moça loira. Na hora que eu olho aquilo, eu pensei, não tô vendo isso. Não estou vendo isso. Mas essa corja de homens é tudo igual, né? Acho que eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. E aí, na época, eu falei, eu vou descer. E eu tava com um amigo, ele falou, você não vai descer. Eu falei, eu vou descer. Sim, ele falou, você não vai descer. Ele me prendeu e eu não desci, não consegui descer. Gente, eu cheguei em casa e aí eu esperei ele chegar. E eu falei pra ele, falei pra minha mãe na frente dele.
Eu vi o seu marido descendo com uma mulher de mãos dadas lá no coisa. E ele mentiu, ele falou, não fiz isso. Hoje, eu faria isso, gente? Nem lascando não faria. Eles estão juntos há, eu tenho 61 anos. Existiam acordos entre eles, o que eu tinha que me meter nisso? Meu pai ficou 1 ano sem falar comigo, a gente ficou e eu olhava para ele, qual era o modelo que eu tinha de homem? Era aquele modelo. Eu não posso confiar nos homens. A sorte que meu mapa na cosmologia, eu tinha um rosa fechado, então tudo eu achava engraçado, tudo eu dava graça, enfim. Aquilo não me afetou muito, mas eu também não confiava muito nos homens, né? E dentro desse modelo, e aí eu tô contando isso para vocês, porque hoje, graças a Deus, eu não posso reclamar. O meu pai é um dos meus maiores admiradores e quem vem aqui no espaço, quem vê o quanto ele é presente na minha vida sabe disso, né? E quando a gente consegue olhar para o nosso pai, olhar para nossa mãe e pensar, deixa eles em paz com os acordos deles, deixa eles em paz. E aí, gente, eu posso trazer isso como exemplo sem querer chorar, sem querer matar meu pai, sem querer absolutamente nada. Eu olho e eu penso, eles tinham acordos. Será que ela não sabia? Não sei. Mas o que eu tinha aqui com a minha boca aberta lá, me metendo onde não era da minha conta? Do mesmo jeito hoje. Por isso, o segundo motivo pelo qual a gente pode começar a viver um relacionamento diferente é: deixa os seus pais viverem as coisas deles em paz. Deixa eles viverem os acordos deles. Tira o lugar de defensor da mamãe ou de defensor do papai e deixe que eles, que são grandes, resolvam as questões deles. Porque às vezes este homem diz, olha, existem algumas coisas que isso, então tudo bem para você se é assim, assado? E essa mulher, mesmo sem saber, ela diz, tá tudo certo. A mesma coisa ela diz, olha, eu assim, e eles fazem combinados. Todos os pais fazem combinados. E nesses combinados nós não temos absolutamente nada a ver com isso. Toda vez que nós entramos nesses combinados esperando que você tem que fazer uma coisa, eu fiz isso, gente. Ainda bem que já passou. Mas eu fiz isso. Mãe, larga ele. Mãe, a gente não precisa dele, gente. Ai, que inferno. É um cão mesmo, eu tô falando. Eu trabalho, mãe. Gente, passou. Graças a Deus passou. E a minha consciência veio logo uns anos depois. Mas se ela tivesse feito isso, que lugar que eu estaria ocupando na relação da minha mãe? O lugar do marido da mamãe. Dá para ocupar qualquer outro papel na vida se eu estiver ocupando este lugar de marido da mamãe? Alguém de vocês aí já fez essa merda que eu já fiz? Alguém aí tem coragem de falar que já fez isso? Que já se colocou no lugar de defensora da mãe, de defensora do pai? Às vezes chega cliente que fala assim, ai, coitado do meu pai, porque minha mãe briga com ele 24 horas. Eu falo, deixa sua mãe em paz. Deixa o seu pai em paz, vai cuidar da sua vidinha, deixa eles cuidar da deles. E é isso. Alguém aqui já foi defensor de papai e de mamãe? Se tiver coragem, escreve aí, mas é isso, gente. Enquanto eu defendo o meu pai, enquanto eu defendo a minha mãe, eu continuo totalmente isolada da relação com o outro de uma forma inteira. Porque enquanto eu tô na defensiva, eu coloco os homens ou as mulheres todas no mesmo plano. Tudo igual. Se é tudo igual, eu vou proteger minha mãe, eu vou proteger o meu pai, eu vou proteger quem quer que seja. Tudo bem, filho? Vou proteger essas pessoas, mas eu também não vou confiar em ninguém mais. E aí, dá para encontrar alguém na vida de verdade
sem eu abrir o cardíaco e confiar? Dá para encontrar uma relação, para viver uma relação saudável, sem que verdadeiramente eu tenha um pé atrás? Eu já defendi a minha mãe. Pois é, Ricardo, é isso que a gente faz. Olha que um monte de gente. Eu não defendi pelo motivo da traição, mas por ser abusivo. É isso, Josi. O meu pai também era isso. Esse era o modelo que eu tinha, né? Da traição. E aí, pra mim, eu colocava todos os adjetivos. Na adolescência, soube de uma traição dele com ela e comprei as dores. Por isso, nossa relação sempre foi tão frágil. Só aos 25 anos decidi agir diferente. Sua mãe tá com ele ainda? A da Josi eu sei que já estão em outro plano. Mas, Camila, seu pai e sua mãe estão juntos ainda? Ricardo, sua mãe tá com seu pai ainda? Só responde sim. E aí cuida da sua vida. Deixa a vida do seu pai e da sua mãe em paz. Sabe o que eu faço quando a minha mãe vem reclamar do meu pai hoje? Eu olho e falo, vocês são preto que se entendam. Não quero nem saber. Vira as costas e falo, não quero nem ouvir, mãe. Os seus pais se separaram. Que lugar que você ocupa na relação com a sua mãe? Tá viva, Ricardo? Se sim, qual é o lugar que você precisa cuidar para não ocupar na relação com ela? Então, hoje eu sei disso. É isso, né? Hoje você sabe disso. Quando a gente sabe, sim, é esse o lugar. Quando a gente sabe, sabe. Quando a gente não sabe, a gente vai fazendo igual. A gente vai assumindo lugares que não são nossos. A gente vai se atropelando. A gente vai construindo relacionamentos extremamente difíceis. E o duro é que a gente constrói essas relações difíceis achando que nós estamos dentro da razão. O pior é isso. A gente se mete na vida de pai e mãe, a gente quer que eles sejam diferentes, a gente quer dizer para eles o que eles devem ou não devem fazer, se fecha para uma relação saudável, porque enquanto eu estou cuidando de pai e mãe, eu não cuido nem de mim, que dirá da minha vida. Se eu não cuido de mim, da minha vida, eu preciso que alguém venha de fora e faça isso por mim. Ou seja, continuo na canequinha mendigando amor do outro, atenção do outro, os 4 As: amor, atenção, aceitação e apreciação no sentido do reconhecimento. Tudo bem aí? Estão acompanhando o raciocínio? Alguma dúvida? Bem-vinda, Dan, não sei, Dantes? Bem-vindo ou bem-vinda. Dúvidas até agora, pessoal? Quando eu falo desses 4 As, eu estou falando do próximo passo, que é cuide da sua criança. Por que cuidar da minha criança? Porque a criança é aquela que se nutre desses 4 As: atenção, afeto, aceitação e apreciação. O que é apreciação? Reconhecimento. Quando eu tenho uma criança que ela viu tantas coisas, que foi tão difícil para ela, que ela viveu tantas coisas nessa relação entre os pais e que ela tem certeza de que ela não vai sobreviver, ela existe dentro de nós e ela fica procurando as pessoas fora que a nutram desses 4 As, minimamente de um, e dependendo do caos, de todos eles juntos e misturados. A grande questão é que, enquanto adultos, muitas vezes a criança não tem espaço e voz dentro de nós. Quando nós não olhamos para ela, ela fala: o que adiantou ela ter crescido? Continua a mesma coisa. Eu não recebi atenção da minha mãe. Olha lá, ela cresceu, continua, ela nem olha para mim, ela nem liga para mim, ela nem fala comigo. E aí nós temos uma criança dentro de nós que olha para nós enquanto adultos e diz:
Você é só mais uma a falar muito e não olhar para mim, não cuidar de mim, não dar o que eu preciso. O que ela faz? Ela começa a aprontar. E como é que a nossa criança apronta? Ela começa, briga com o parceiro, com a parceira, briga no trabalho, sai, bate a porta, fica de mal, não quero nunca mais olhar para aquela pessoa, te bloqueia no Instagram, te bloqueia no WhatsApp, te bloqueia no Facebook, não vou falar o que ela fez ou o que ele fez para mim, porque ele sabe o que ele fez, ela sabe o que ele fez. Muitas vezes a pessoa está dando uma de morta, porque realmente ela sabe o que ela fez, o que ele fez. Tudo bem? Thaís, bem-vinda. Ela sabe o que ela fez, ou ele sabe o que ele fez. Só que eu não vou assumir aqui nesse lugar que eu tô errada. Então, como eu não vou assumir, é mais fácil ficar de mal de você. É mais fácil eu falar, olha, quer saber de uma coisa? Chega, a gente conversa outro dia. Não quero nem saber, tô indo embora. Bate a porta, sai do carro. Eu já vi gente sair de carro andando. E eu falava, meu, você é louca. Como você conseguiu fazer isso? Eu fiquei com ódio na hora. E aí, tá bom, vamos baixar a poeira, vamos baixar o ódio, vamos baixar tudo. Tá bom, naquele momento, você podia ter acontecido o quê? Você podia ter se estourado, você podia ter sido atropelado. Ela falou, só deu tempo de olhar se não tinha outro carro atrás. E aí o cara, o que ele fez? Ele viu que ela enlouqueceu ali, e aí ele saiu, parou o carro, foi andando com o carro e ele falava, entra aqui, plena 23 de maio, de madrugada. Entra nesse carro agora. Ela falava, não vou entrar em lugar nenhum. Ela pediu um Uber. E o cara seguindo ela, enfim, até vir esse Uber. E eu falava, quantos anos você tem? Neste momento em que você faz essa ceninha linda de madrugada, em plena 23 de maio, correndo risco de você provocar um acidente grave, de você encontrar um louco ali naquele lugar, de quais eram os riscos que você correu. Ela falou, nem pensei. Quem é que age sem pensar? É o adulto ou é a criança? É a criança. Então, quantos anos você tinha naquele momento em que você simplesmente não pensou e agiu por impulso? Toda vez que a gente vai agir por impulso, não passa a conexão do nosso cérebro reptiliano, acessamos ataque, paralisia e fuga. Não chega no neocórtex, que é o tempo de pensar. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10. Até o 10 você não vai agir por impulso. Mas se não chega até o 10, você tá na criança, você vai agir a partir desse cérebro que é extremamente primitivo. A criança, ela não pensa, ela age, ela se joga da mesa quando o papai chega, ela se joga nos braços da mamãe quando ela chega, ela não quer nem saber se ela acabou de abrir a porta e que não vai dar tempo, ela vai ter que correr muito para chegar ali. Quero nem saber. O que eu quero é que ela me pegue, porque eu sei que ela é super mulher elástico, super homem elástico, e que eles vão dar conta de me pegar. Essa é a confiança da criança. A grande questão é que quando nós estamos numa relação adulta, se nós verdadeiramente queremos que essa relação dê passos à frente, a gente precisa saber que essa criança que está dentro de mim, ela precisa ter a certeza de que eu vou me responsabilizar em cuidar dela e que ninguém mais precisa ter essa incumbência. Ninguém mais precisa ficar limpando as coisas que a minha criança faz quando ela está no momento de fúria, quando ela está no momento em que ela acha que ela foi negligenciada, que ela foi abandonada ou rejeitada. Essas são as feridas da criança e ela precisa saber que, olha, fica tranquila, eu sei que não tá fácil para você, mas eu vou cuidar de você. Deixa eles em paz, deixa os nossos pais em paz, porque eles já fizeram muito, eles já deram muito e eles não sabem dar mais. Eu já aprendi, agora eu cuido de você. Façam isso longe dos outros, que é pro SAMU não pegar vocês na camisa de força, amarrar e levar vocês embora, e depois vai dizer, foi a Eunice que ensinou. Eu estou fazendo aqui, mas vocês vão fazer em casa.
no momento em que vocês estiverem sozinhas, porque se fizerem em lugar público, é esquizofrênico, vão pela camisa de força, vão ter que tomar um monte de coisas sem necessidade. E é esse lugar que eu gostaria que vocês tivessem dentro de si, esse lugar de olhar com compaixão, como se vocês tivessem essa menina ou esse menino tão próximo que ele ou ela precisa confiar, primeiro, que vocês sobreviveram, apesar de tantas dores, apesar de tantos abusos, apesar de tudo que vocês viveram, ela precisa ter certeza de que a vida valeu a pena, de que você tem condições de cuidar dela, que você reconhece que não foi fácil e que você não vai ser nenhuma pessoa a mais para dizer, ah, larga não de ser besta, tá falando besteira. Nenhuma pessoa a dizer para ela o tempo todo que ela tá errada, que ela tá exagerando, que ela tá equivocada o tempo todo. Para de graça, para de manha, você tá com frescura. Não. Quando ela olha que você está validando o que ela te traz como informação, ela volta para um lugar de, ah, então tá bom. Eu vou deixar que ela atue. E aí, a gente não precisa sair batendo porta. A gente não precisa ficar com medo do outro ir embora e não voltar. A gente pode ter certeza que se o outro vai até o bar da esquina, ele fala, ai, nossa, recebi um convite para um happy hour com os amigos. Tudo bem para você se eu for com eles depois? Tá tudo bem. E muitas vezes, tá tudo bem. Mas para estar tudo bem, essa criança precisa estar bem. Porque se ela não estiver bem com isso, ela vai dizer, ó lá, mais um. Aí o que vai acontecer? Vai encontrar alguém lá, não vai voltar para casa, não vai mais gostar da gente. Não... Aí a gente vai criando um monte, porque criança conta história, né? Vamos lá. E ela vai fermentar isso na hora que o coitado ou essa mulher chegar, o inferno tá pronto. Onde você tava, com quem você tava, onde você foi. Mas eu não te falei que eu tava no happy hour com as meninas. Eu não te falei que eu tava não sei onde, com não sei quem. A gente vai criar um fantasma maior do que deveria ser. Quando você olha para essa menina e fala, tá tudo certo, deixa ele daqui a pouco tá de volta. Vamos nós duas, vamos sentar para comer pipoca? Vamos comer um chocolate? Vamos assistir televisão? Fazer coisas com esta criança que está aqui dentro e que muitas vezes ela grita pela sua atenção, pelo seu afeto, pelo seu cuidado e pelo seu lugar de eu aceito você, mesmo que você esteja se queixando de coisas que não dependem de mim neste momento mudar em relação ao passado. Mas hoje nós podemos fazer diferente, ok? Por último, nós vamos aprender a não criar expectativas. O que é isso? Lembra que eu falei, olhe para o seu parceiro e você vai lembrar que todos nós temos atrás de nós mamãe no ombro esquerdo, papai no ombro direito, todos. Então se eu estou com alguém, um em frente ao outro, essa visão é de espelho. Então aqui atrás desta pessoa, aqui a gente tem a mãe, aqui é a mãe, aqui é o pai, vice-versa, ok? A gente tem essa imagem distorcida. A pessoa tem problema de direita e esquerda pessoalmente, que dirá aqui na tela. E aí, o que a gente acaba fazendo? Toda vez que vocês estiverem com qualquer pessoa, e eu tô trazendo na relação masculino e feminino, mas todas as relações, quando eu olho para alguém e eu imagino que atrás dessa pessoa existe uma mãe e existe um pai e eu coloco os meus no lugar de pais, eu deixo essa pessoa no lugar de adulto, eu não olho ela como coitada, eu olho ela como adulta e eu não crio expectativas nenhuma em relação a ela, além de estar inteiramente presente. Quando eu faço isso com ela e quando eu imagino que aqui atrás de mim também existe mamãe aqui, papai desse lado, histórias aqui e tá tudo certo, e eu olho para minha menina e eu falo, tá tudo certo aqui, eu continuo nessa relação de adulto, e se o outro não me dá
o que ele não tem, eu não vou cobrá-lo, porque ele não tem para dar, porque ela não tem para dar. Rindo muito de nervoso, Eunice. Quanta vergonha por causa dessa criança. Pensa assim, Lídia. Enquanto eu não sabia, não sabia. Agora que eu sei, dá para fazer diferente. Isso já é o suficiente. Enquanto eu não sei, não sei. Agora que eu sei, vou construir uma nova versão, uma nova história. Não precisa ficar com vergonha, não. E aí, dentro desse lugar de vergonha, é pensar assim. Se você olha para essa menina, vamos pensar que ela tem o quê? 4, 5, 6, 7, 8 anos? Você cobra de uma criança, dentro dessa faixa de idade, que ela faça uma conta de, sei lá, 6 vezes 1.800.000? Você pode fazer. Você pode 1.836.000? Você pode pedir para a pessoa fazer essa conta? Pode. Uma criança de 3, 4, 5, 6, 7 anos, ela consegue fazer essa conta? Muito provavelmente não, a não ser que estejamos falando de um prodígio. Mas uma criança, no normal, ela não consegue. Mas hoje, se eu falar para vocês, vamos fazer uma conta, gente? Olha, se eu tenho aqui, ó, vou dar para vocês 6 vezes 1.800.000 e vou dividir aqui por 11 pessoas que estão na live. Rapidinho, neguinho, cata a calculadora e faz a conta, já falando, ó, Nisso, vou te passar meu Pix. Brincadeirinha, não tenho esse dinheiro e não vou dar isso para vocês. Mas, enquanto adulto, nós criamos subterfúgios, nós criamos formas de dar conta daquelas coisas. Então, quando a gente olha para nossa criança e a gente pensa, meu, quanta vergonha eu passei por conta dessa criança, o grande desafio é, vamos ser generoso? E é pensar, enquanto eu não sei, não sei. Não adianta ficar, olha o que eu fiz, eu não devia ter feito, quase autoflagelo. Não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, eu devia ter... Não devia nada, gente. A gente só fez o que sabia, a gente só deu o que tinha. Todo o resto é além. E se você tem essa consciência, é pensar, nossa, tem tanta gente que morre e nem tem essa noção. Pensa aí no lado bom. Tem tanta gente que passa a vida inteira fazendo mais do mesmo, no lugar de criança pequena, que cobrando de pai e mãe que faça isso, que dê aquilo. Os pais estão mortos, revirando no caixão e os filhos estão aqui cobrando que os pais não me deram, não fizeram. Hello, acorda. Muitas vezes adultos muito 60, 70, 80, extremamente cobradores, olhando para o parceiro ou parceira e dizendo, por que você não me dá isso, você não me dá atenção, você não me dá isso, você não me dá seu tempo, você dá isso para os filhos, gente. Pais com ciúme de filhos pequenos. Por isso eu não queria engravidar mesmo. Por isso eu não queria que você engravidasse. Porque aí, ó, tá vendo? Agora é só esse aí na sua teta e não sobra tempo pra mim. Eu ouvi essa história e falei, ah, meu Jesus. É uma criança dizendo, agora eu não tenho uma mãe mais pra mim. Então, nesse caso, não cabia um filho nessa relação. E o grande desafio é, como é que a gente pode, bem-vinda, Gina, como é que a gente pode olhar para estas relações e olha, se vocês prestarem atenção em tudo isso que eu estou trazendo, vocês vão identificar muitos casais, muitos amigos, muitas colegas que você olha e você fala, amiga, você tá fazendo, tá totalmente fora. Meu amigo, não adianta você buscar esse lugar, porque esse lugar não te cabe. E a pessoa vai falar, tá louco, você tá falando o quê, meu? É claro que é assim. E o grande desafio vai ser, cuida da sua vida. Você pode falar, você não pode exigir que o outro aceite e olhe o mundo na perspectiva que você está vendo. Que o outro mude as relações a partir da perspectiva que você tem visto. O grande desafio aí talvez seja, olha, fala,
é assim, então, ó, tá aqui, ó. Você quer olhar? Veja se isso faz sentido. Passa e deixa. Para você não ser considerado, ela vem fulano, o evoluchato, sabe? Aquele que diz, só porque agora tá aprendendo um negocinho lá, acha que sabe tudo. Acha que é o super evoluído ou a super evoluída. E aí muitas pessoas ficam, lá vem fulano, que é o tal do evoluchato. Não precisa, tá bom? Bem-vinda. E por último, quando nós colocamos atrás desses parceiros os pais deles, nós tomamos o lugar da relação madura. E aí, na relação madura, cabe, eu digo a verdade, eu não preciso sair batendo porta, não preciso ficar de mal, eu não preciso me afogar em coisas, em consumos, enfim, não preciso me ficar preenchendo esse vazio o tempo todo com coisas que eu acho que você não me dá, e eu vou colocar muitas coisas, e os acumuladores vêm desse lugar. Eu preciso pôr um monte de coisa nesse buraco que sou eu e que é um buraco sem fundo. Onde é o buraco sem fundo? Na trajetória da nossa vida. Quantos anos vocês acham que tem alguém que é um buraco sem fundo, que você está dando e às vezes nunca é o suficiente para este ser? Quantos anos vocês acham que tem? Mais ou menos, fala aí a idade que vocês acham que tem. Vamos melhorar a pergunta, porque acho que ninguém respondeu, acho que eu não fui muito clara. Quantos anos vocês acham que tem mais ou menos uma pessoa que fica exigindo, cobrando, questionando? Bem-vinda, Georgina. Bom te ver. 4 anos aí, Dalva, mais ou menos por aí. 4 anos. Uma criança de 4 anos é tudo meu. A mãe é minha, o brinquedo é meu, a bola é minha, o pai é meu, ela morde, ela bate, ela vai pra escola, ela não quer dividir. É tudo meu, é tudo meu. E é a idade do nível de consciência vermelho, de 4 até uns 5 anos e meio, quase 6 anos. Então, dentro desse período, é um saco sem fundo. Quando nós estamos lá no adulto e nós buscamos preencher esse monte de vazio com um monte de coisa, nós estamos dentro desse nível de consciência tentando preencher pela compulsão, seja por sexo, seja pelo alimento, seja 5. É bem isso, é bem dessa faixa, 4, 5. E quando a gente olha, a gente para e pensa, não precisa. A gente não precisa fazer igual, não precisamos fazer mais do mesmo. A história pode ser outra, a história pode ser diferente. E quando a gente acolhe essa menina que está aqui dentro de mim, dentro de cada um de vocês, esse menino, a gente pode olhar para o outro e dizer, você está livre de ter que cuidar dessa criança que existe em mim. E uma das coisas que a gente vivencia muito no nosso encontro com masculino e feminino é este lugar de acolher essa menina ou este menino, porque o grande desafio, e eu acho que uma das travas que são extremamente difíceis dentro de uma relação, primeiro é porque a gente não tem confiança do que a gente está esperando dele ou dela. Quando a gente tem consciência, para ter consciência, eu preciso estar no eu adulto. Se eu tenho consciência, eu deixo de criar expectativas. Se eu deixo de criar expectativas de que alguém faça fora o que essa menina precisa, quem precisa nutri-la? Euzinha. E aí eu passo a ter a obrigação ou a necessidade de autocuidado. Quando eu começo a me cuidar e eu estou na relação com o outro, eu preciso ter certeza de que em determinados momentos este parceiro ou esta parceira não vai embora se eu pedir um colo. Se eu falar, hoje eu não quero sexo, hoje eu só queria, eu não quero transar. E às vezes
acho que esse vai ser o tema da nossa próxima live. Às vezes tem pessoas, e aí acho que vai ser este o tema da nossa próxima live, que chegam e falam assim: Eunice, eu não quero transar, eu só quero dormir de conchinha. Mas se eu vou deitar de conchinha, ele pensa que eu quero sexo. E aí, como é que a gente pode trazer um lugar efetivo em que eu posso olhar e falar: hoje eu sei que você pode até estar com vontade, mas hoje eu não quero nada. Tudo bem para você? A grande questão, e aí vai ficar para a próxima live, é que muitas mulheres se submetem a ter uma relação sexual pelo medo deste homem ir embora, pelo medo desta parceira ir embora. E aí é onde volta novamente o ciclo vicioso entre fazer o que eu não quero pelo medo de ser abandonada, pelo medo de ser rejeitada, eu me submeto e novamente fica esse ciclo que não tem fim e que não é um ciclo de crescimento da relação, né? Pelo contrário, o chato é chato porque ninguém falou para ele. E muitas vezes o teu parceiro também não tem obrigação de estar com o pênis ereto 24 horas e adivinhar que naquele momento ele é obrigado a ter uma relação com você porque ele tem que mostrar que o falo dele é poderoso e que a força sexual, a potência dele vem através do sexo. Mas aqui a cabeça fica: meu, amanhã tem que pagar tal conta, amanhã tem que não sei o que, amanhã tem que não sei o que. Eu não queria, mas eu já ouvi também o inverso de homens que chegam e falam: mas aí, Eunice, eu vou apagando o que tá aqui, porque eles têm poder, né, gente? Eles têm, né, o poder de apagar o que tá aqui, funciona a outra cabeça e aí a coisa vai. Diferente da mulher. Então, o nosso próximo encontro eu vou trazer isso como um tema. Como é que a gente olha para este lugar em que eu posso falar dessa vulnerabilidade de olhar para o meu parceiro: dá para você hoje só me dar um colo? Sem saber, sem achar que esse homem vai ficar bravo porque eu tô pedindo colo e não sexo. Tendo a certeza de que ele não vai bater a porta porque ele tá no eu adulto. E se ele tá na criança e ele bater a porta, eu vou falar: tchau, até amanhã, dorme com Deus. E eu vou continuar ali sozinha sem que isso me afete. E tudo isso é maturidade, gente. É fácil? Não é fácil. Mas enquanto a gente não sabe, não sabe. Quando a gente sabe, a gente consegue e pode fazer diferente. E pode construir relacionamentos muito mais saudáveis. Isso eu posso garantir para vocês. E se vocês querem experimentar esses lugares em que a gente consegue verdadeiramente transitar por esses lugares em que eu acolho a minha criança, em que eu posso ser acolhida como mulher, em que eu posso ir para um outro movimento de total erotização, de poder mostrar que aqui dentro existe também uma fêmea, de que aqui existe uma mulher, existe um tesão por este homem ou por esta mulher, e que tá tudo certo, que no outro momento eu falo: ai, não quero nada. E que nós, enquanto seres humanos, temos essa ciclicidade, que isso não é motivo para que o outro vá embora. Pelo contrário, quando nós temos a consciência de que nós temos esse transitar por esses lugares e que isso é tão fluido, a gente pode olhar e falar: tá tudo certo que seja assim. E a gente segue as relações de uma forma muito mais equilibrada e harmoniosa. Maria, bem-vinda! A live vai ficar gravada no YouTube. Eu acho que vai ser bom se você assistir. Sugestões de temas, deixem, porque nós temos aí a nossa vivência, vai ser dias 10, 11 e 12 de novembro. Ainda temos vagas, acho que vale a pena. Quer fazer diferente? Quer começar a atrair um relacionamento mais saudável? Quer viver uma relação mais inteira com seu parceiro ou parceira? Então, vamos junto. E aí, você quer saber quem é o Ale Cook? Semana passada nós fizemos a live e foi bem bacana, porque ele trouxe o lado da energia masculina enquanto polaridade
eu trouxe esse lado da energia feminina enquanto polaridade. E olha que transitar entre esses lugares às vezes não é fácil não, mas é o único caminho que nos torna cada vez mais humanos. E passar essa humanidade para que isso funcione mesmo como um expansor, modifica vidas. Modifica a minha, modifica a sua, que modifica de alguém que nunca ouviu falar isso, que não sabe nem que existe isso como possibilidade. E aí a gente vai expandindo isso aí como sementinha, ansiosa pelo masculino e feminino. Vai acolhendo a tua menina, vai dizendo pra ela, olha, a gente fez um monte de coisa errada, mas agora que eu sei, eu vou cuidar de você. Acolhe essa menina. Bem-vinda, Ana. Estamos encerrando a live por hoje. Prazer te ver, mulher. A live fica gravada no YouTube e a semana passada, por favor, assistam lá. Tiver algum comentário, deixem lá, não me mandem no privado. E vai ser um prazer estar com vocês 10, 11 e 12 de novembro, lá na Vivência Masculino e Feminino. Um beijo no coração. Nos vemos na próxima terça, às 8 horas. E é engraçado, porque eu tô quase mudando esse horário, porque vai dando 8h30, as pessoas começam a entrar. Beijos. Tô pensando nisso, mas por enquanto permanecemos às 8. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus.